Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidade Aberta. E sendo uma cidade aberta, nós convidamos vários segmentos da comunidade para falar da cidade, falar dos bairros, falar da nossa qualidade de vida, que é isso que todo morador que escolhe uma cidade para viver quer. E para cuidar primeiro do bairro, se todo mundo cuidasse da sua rua, do seu bairro, teríamos uma cidade de primeiro mundo. Mesmo às vezes o poder público não fazendo aquilo que a gente pede ou fazendo além do que a gente pede, né? Porque o poder público normalmente tem as suas demandas e os seus compromissos de campanha e tal, e às vezes não é aquilo que o morador da rua quer. Então hoje nós temos aqui um convidado bastante conhecido na cidade, muito tempo cuida do seu bairro, atualmente é presidente da UAB. Vamos saber o que é a UAB, como é que funciona. Dilson Rodrigues, seu oi na câmera 3. Glacir, telespectadores da TV Cidade, é um prazer estar aqui. Fazia tempo que a gente não conversava, então estamos aqui para colocar em dia hoje o papo e conversarmos sobre as demandas de bairros, enfim, trocar uma ideia. Muito bem. O Dilson, há quanto tempo, Dilson, que tu está assim, envolvido no bairro, envolvido na UAB? Qual é a tua participação nisso, que a gente te vê há muito tempo militando nessa área tão importante? Nós chegamos em Farroupilha lá em 86, né? Então já faz 38 anos? 38 anos que a gente está aqui já nessa cidade, onde que a gente adotou essa cidade também como cidade para viver, para ter os filhos, netos, né? Enfim, criar uma família. Então a gente sempre esteve buscando junto à comunidade o melhor para ela, né? Enfim, diante daqueles problemas que aparecem, desde lá do grupo de jovens, né? Juntamente aí com na comunidade, junto à igreja, né? Como coordenador de catequese, como catequista, né? Como também a associação de bairro, já no bairro São José, lá nos anos 90, né? A gente já começou. Depois eu mudei para o bairro Imigrante, onde eu também participei junto à associação de bairro daí. E já faz 15 anos então que eu moro no bairro Fátima aí, né? Para quem até as pessoas às vezes pedem para mim assim, onde fica o bairro Fátima? É Caxias do Sul, o bairro Fátima? Eu digo não. É onde morava o antigo prefeito. Aí o pessoal diz, onde morava o Clayton aí? Mas aí não é Bela Vista? Não. Né? Então quem entra aí na Paulo Tartarotti, à esquerda, aí tudo aquilo que tu vê à esquerda aí é bairro Fátima, né? Quase divisa com asfalto? Com divisa com asfalto. Pega divisa com asfalto e vai então até a igreja do Farrapos. Permeando aí. Ele fica então entre o asfalto e o bairro e o Farrapos. E o Farrapos, e a nossa direita então fica o bairro Bela Vista e o bairro Belvedere. Belvedere. Exatamente. Até as nossas ruas aí, por exemplo, as nossas ruas, o Tire Tartarotti, né, que são as ruas que cortam o nosso bairro, a Garibaldi, a Minas Gerais, elas muitas vezes as contas de água e de luz ali vêm como o bairro Bela Vista. Né? Então, mas nós já temos a associação de bairros já constituída há muitos anos já, né? O Hortêncio foi o que começou aí e tal. Enfim, a gente está lá já há bastante tempo. Depois disso, então, em 2019, a gente já vinha militando junto na UAB também como presidente de bairro. Então eu passei a ser presidente do bairro, né? Desde então já estou no 3º mandato, né? Da UAB. Da UAB. Tu vê como passa. E o mandato é de quanto tempo? O mandato de 2 anos. 2 anos. 2 anos, Então eu vou agora em mês de novembro do ano que vem, um ano, mais ou menos 1 ano e 1 mês hoje, eu estarei me despedindo, né? Porque como a gente até estava conversando antes aqui, temos que arrumar novos líderes, né? Novos presidentes, né? Para as associações de bairros, enfim, para as diretorias e também para a UAB, para que haja também uma renovação, né? Uma oxigenação, pessoas novas, né? Assumindo. Então, terminará o meu mandato lá em novembro de 2025, né? E aí eu farei então a troca, né, na verdade, de presidente de diretoria. Bem tranquilo. Isso acontece só com quem tem celular, né? Continuamos a gravação normal. Dilson, com relação ao UAB, esses 3 anos, ele é definitivo ou não pode mais seguir?
ou é Não. por vontade tua? Não, por vontade minha mesmo. Por eu vontade. acho que tem que ver. É. Eu sempre busquei isso também junto às associações de bairros, né? Uhum. Que houvesse também, né, essa oxigenação e troca também, né? Então, Uhum. para renovar. E eu já, em 2023, eu já queria ter saído, Uhum. né? Como aquelas pessoas que estavam ali, e as pessoas que estão junto comigo, o próprio Edu Faé, que é o presidente aí do bairro Medianeira, né? O Seu Brasil, né? Do bairro Cruzeiro, a própria Neuza Moro, né? Do bairro Pascoal, não quiseram assumir. O próprio também Mauro, que é do bairro Monte Verde, que também acabou não sendo mais presidente, agora tem a Rosana, que é a presidente, também não quis assumir. Uhum. E nessa vacância aí também, para a gente não deixar, né, parada, a gente continuou mais 2 anos com essa promessa, então, que nós criaríamos alguém para que isso fosse modificado, enfim, lá em 2025. Espero que tenha, porque precisa ter o órgão, porque é um órgão importante, um órgão que leva as demandas, né? Muitas vezes não é ouvida, às vezes é ouvida, né? Mas, enfim, é um órgão que precisa que a comunidade tenha, né? A UAB hoje tem quantos bairros dentro da entidade? Hoje nós compomos a cidade de Farroupilha com 31 bairros, 31. Né? E nós temos que participar da UAB 25 bairros. É, a maioria, né? A maioria, sim. Alguns falam que tinha mais de 30, então é só 31 no total de bairros. 31. A gente já ouviu também, até na própria campanha eleitoral, né, que eu fui questionado, mas como que estão falando 35 bairros, né? Não, são 31 bairros. Então, as comunidades do interior não contam? Não conta. A única que participa, até a gente foi atrás aí da comunidade, por exemplo, da Jansen, comunidade de Nova Milano, mas eles não teve interesse em participar. Que são comunidades fortes, né? Então nós temos aí a Nova Sardenha, né? Nova Sardenha. Que é o Feráboli, né? Que é faz o tempo, presidente lá, né? E ele faz parte junto com nós, inclusive ele faz parte também da OAB. Tá. Mas se fosse juntar as comunidades, aí sim, aí passaria de 40, sim. né? Com certeza, chegaria perto de 50. E com relação a essa atual, por exemplo, diretoria, é a mesma desde que tu pegou? Não. Sempre houve uma modificação. Sempre houve uma modificação. Quando eu assumi, o presidente era o Paulo Iscariotti. Sim, centenário. Do centenário. Aí o Paulo Iscariotti continuou conosco como secretário, e daí no ano seguinte, foi em 2021, ele não quis mais concorrer, enfim, daí a gente então renovou, então tem renovações, né, de pessoas importantes aí que estão fazendo parte hoje da diretoria. Com certeza, e olhando a história, por exemplo, o Roque Cervenini, o Arielson, o próprio Sense e outros ali, seguiram carreira política em função desse envolvimento, né? Verdade. Porque chega um ponto também, né, disso que a gente vê que, de tanto pedir, a gente nota que quem não tem o poder acaba não conseguindo as coisas, né? É isso aí, é verdade. E às vezes tendo o poder, e se for do lado da situação, também as coisas também não acontecem, né? Então a política existe em todos os segmentos. Isso quem diz que odeia a política, odeia a cidade, né? Então é difícil, né? E com relação assim às demandas, assim, vamos no Fátima, por exemplo, assim, que eu me lembro das reuniões, eu participei de várias, né, em função da segurança e outras mais, né? O Fátima sempre teve algumas reivindicações em função de ser um dos novos, né? Então, quando você é um bairro novo, tem muita coisa para fazer, né? É importante que eu só queria voltar um pouco na tua fala Pode voltar. Eu acho até interessante isso, né? Porque as pessoas às vezes aí fora eles falam mal da política, né? E é importante o que tu colocou, né? Porque a política é uma coisa boa e é uma palavra, né? Uma palavra que se tu fizeres ela bem feita, ela vem para benefício da comunidade no geral, né? E eu, né, na minha pessoa, a política para mim ela corre no meu sangue, né? Eu gosto de política, eu acho a política o meio mais democrático e a forma mais fácil, se o político quiser, de transformar as coisas, né? Mas muitas vezes não é o que a gente vê, né? E aí a gente confunde um pouco isso entre política e o político, né? Então isso é uma coisa
que eu vejo no cidadão, né? Porque ele faz num termo geral como se política misturasse com político, e não mistura. Ele é um só, pode ser, né? E às vezes a política está onipresente nas realizações, né? O que acontece ali são politicagem, que é outra coisa daí, né? Sim. É outra coisa que devia ser tirado, enfim, da sociedade. Mas vai continuar, né? Enfim. Bom, quanto ao bairro que eu resido, então, que é o bairro Nacional de Fátima, né? É um bairro que carece de algumas coisas pontuais, não muita coisa, né? Então, né, no começo do governo Feltrin, lá em 2021, nós tiramos 5 prioridades de cada bairro. Seriam 5 demandas maiores. O feijãozinho com arroz, aquilo ali a gente iria debatendo, iria conversando, enfim, iria pedindo e iria sendo feito. Então, teria essas 5 prioridades que teria que ser feito. Em comum acordo com os presidentes de bairro, lógico. Em comum acordo com todos os presidentes Fizeram de bairro. uma pauta e entregaram para o prefeito. Exatamente. Tinha o Christian, né? O Christian que fazia parte aí da ouvidoria, e ele que ficou para fazer essa intervenção junto aos presidentes de bairro, junto ao ABA. Que no primeiro momento funcionou e funcionou muito bem. Né? Funcionou assim, estava na vacância dele, na saída dele, né? Nós sofremos até um certo baque dessa negociação aí, nessa, vamos dizer assim, relação entre a Prefeitura Municipal e os presidentes de bairro, né? Então, a gente sofreu e ainda continua com isso, né? Não quer dizer que o senhor prefeito não receba os presidentes de bairro, sim, foi recebido e tal, mas muitas vezes para café e para se trocar, muitas vezes, não realmente aquilo que realmente precisava lá no bairro, né? Então, isso a gente... eu fui indagado isso antes um pouco das eleições, eu não quis dar entrevista e não quis falar sobre isso, porque estava no eleitoral. Sim, e muitas vezes no tu é taxado, né? Tu é taxado disso, tu é taxado daquilo. Isso né? que está na oposição ou na situação? A situação, enfim, né? E às vezes as pessoas te veem de uma forma, pô, Deus, tu vai ser candidato de novo, tu tal, né? Então, fica claro isso, enfim, eu sempre falo, às vezes sou redundante quanto a isso, eu nunca fui candidato. Mas eu almejo um dia ser candidato, sim, por que não, né? Eu acho porque que tu falou há pouco e tem a política na veia, mas ainda não, tu acha que não chegou o teu momento ainda? Acho que não chegou o momento, apesar de muitas pessoas falar que o cavalo já passou encilhado para mim já algumas vezes, né? E quem não monta nele, muitas vezes, acaba caindo do cavalo, né? Mas às vezes as coisas demoram para acontecer e acontece no momento certo, isso aí não quer dizer que não, né? Não dá para dizer dessa água não beberemos, né? Exatamente. Então, assim, nós tínhamos, então, essas demandas aí... As 5 do Fátima, o que tu me... foi feita. Ai. Não, e tu sentiu em outros bairros a mesma coisa? Teve bairros que foram feitos agora. Até eu brinco, assim, né? Até dei uma brincada com os próprios prefeituráveis, né? Que como que eu queria que tivesse... Porque eu era contra, eu achava que... mas só de forma brincadeira, eu continuo achando que tem que ser de 6 em 6 anos as eleições em gerais, tá? Mas eu disse, que bom, né, se estivesse todo ano na eleição, né? Sim. As obras aparecem mais, né? Aparecem mais, né? É normal, mais. É normal. Não é, mas aí a gente, tu está falando desse governo? Não todos são assim, né? Para tentar a reeleição, né? Para tentar a reeleição. Quem não quer se reeleger quer fazer o sucessor, né? É normal, né? Então nós temos lá, sim, no nosso bairro, nós temos uma rua que não tem ligação, ela acaba cortando o bairro pelo valo, e nós precisaríamos fazer essa ligação, né? E o que falta para abrir essa rua? Seria só colocar, não é uma obra assim, não é uma obra grande, é uma obra, ela é um pouco volumosa assim, mas poderia fazer, colocação aí de sei lá, galerias ou algo assim, onde que conseguisse, né, fazer essa ligação no bairro, né? Tem algum córrego, alguma coisa? Plano, sim. Que ela vem de uma área que é uma área onde que tem um APP. Então ela forma uma água, ela passa, ela faz um valo e ali teria que fazer essa ligação, aonde que escorre esgoto céu aberto. Tem esgoto? Tem esgoto isso é prejudicial para a saúde. Que sai do mercado Peroni, né? Acho que deve conhecer, da rua, ela desce ali e ela sai aqui na ITM, aqui embaixo da ITM. Sim, então, uma caída, né? Uma caída. Nós temos na rua Minas Gerais, então, que é onde passa os ônibus, que tem
numa questão que só tem a metade, um pedaço da rua que falta calçar, o único pedaço quase do bairro que falta calçar, e tem um desnível, que nem tem na Rua Veneza, aqui no bairro Medianeira, que foi feito um desnível, né? Quem sai sentido centro-bairro, tu passa por cima, e quem faz bairro-centro, tu passa por baixo. Então fica um desnível assim, normal. Normal, é fácil de fazer, né? Um acesso ao bairro, que nós não temos esse acesso ao bairro, né? Nós não temos o acesso ao bairro. Como não tem acesso ao bairro? Não tem acesso, o acesso que tem, tu tem que parar em cima da pista de rolamento da Paulo Tartarotti, e aí já causou, até a gente perdeu vida ali, né? Puxa vida. Aí tu vem, tu para, o carro de trás, às vezes não consegue fazer, porque tu é obrigado, o carro que vem de trás, ele é obrigado a parar. Se ele não tiver como fazer o contorno por trás, pela direita, né? Ele tem que parar e esperar, né? Então, às vezes, para 2, 3 carros, e aí já tem a curva, uma curva forte ali. Sim, em seguida, à direita? Exatamente. E já dá, então, acontece, então, os acidentes. E não tem como ampliar a pista para fazer uma outra pista? Não tem como? O que teria que... Como nós poderíamos fazer? Eu levei lá, no passado, lá eu levei, os governos passados também eu levei lá, esse governo também eu levei o pessoal lá, né, que é do trânsito, por exemplo, o Joel Correia, eu levei lá para ele ver. Tem um pouco para frente, onde tem os limites dos bairros Fátima, Belvedere e Bela Vista, uma rua da própria Tartarotti, que daí entra para os bairros e fica um espaço grande. Não tem um trevo, né? Daria para fazer uma rotatória que tu fecha aqui a entrada, onde, por exemplo, antes no Peroni e depois do Peroni, tu fecha e tu obriga a pessoa a ir lá e fazer o retorno, voltar e pegar a direita em qualquer outra parte. Rotatória é a melhor coisa, não precisa sinaleira. Nada, simples assim, coisa fácil. Nós temos também uma parte do bairro que ainda não está regularizada, né? Então a gente precisa regularizar, né? Mas o que é uma área verde? Não. No passado, o pessoal acabou vendendo, o dono ali acabou vendendo, as pessoas acabaram comprando pelo próprio valor, um pouco mais baixo. Então hoje precisa se fazer o REURB e a gente também está com isso protocolado dentro da prefeitura. E às vezes demora um pouco tudo isso também. Né? No teu caso demora bastante, né? Demora bastante. Mas, e a gente ouve isso há muito tempo. Né? Mas isso é uma coisa que tu sabe que, né, enfim. Mas o nosso bairro é um bairro tranquilo, né, que não tem maiores necessidades. E a gente tem uma necessidade ali que começou no passado, acho que foi ainda lá no governo Dilma, federal, tá? A construção de uma escola de infantil. Aí, né? Lá não tem no bairro? Não tem no bairro. Na verdade, era no bairro Belvedere, tá? Que ia ser feito. Mas aí contemplaria ali o bairro Nossa Senhora de Fátima, o bairro Farrapos, o próprio Belvedere, que hoje está grande também. Muito grande. Meu Deus. O São João emendou ali. Emendou tudo. Agora tem outro aqui para trás, aí do campo do Farrapos também, que está grande, aquilo ali está lindo. Casas lindas, assim, ó, residências lindas. E mais, então, o outro bairro, então, ali, que é o Bela Vista também. Então, englobaria tudo isso e mais o interior também, aí, que pegaria São Marcos, se fosse necessário. Tá, mas ali, em todo esse bairro que tu disse, não tem uma escola infantil. Não tem uma escola infantil. Aí, como é que as pessoas se viram ali? O mais próximo que tem é o único do lado de lá da cidade, aí, da Zona Norte, por exemplo, ali é o bairro Cinquentenário que tem daí. Uma escola de educação infantil, né? Uma e-mail. Mas ali, todo esse bairro que tu falou tem uma população imensa, né? E são, assim, a maioria são trabalhadores, são chão de fábrica, assim, aqueles que saem cedo e voltam de tarde, aqueles que fazem a economia girar também, né? Temos empresas, temos um monte de coisa, então necessita de que isso aconteça, né? Mas isso seria, então, do meu bairro, uma coisa mais local, Sim, não, mas esse que tu falou por último é uma necessidade ali dos vizinhos todos, dos vizinhos todos. Para ir para o cinquentenário é uma mão ali, né? Fica longo, né? Claro que a gente tem ali um problema daí, que é um problema mais localizado também, que é esse cruzamento diabólico, perigoso, que tem aí em frente ao Hotel Adoro, né? Sim. Em frente ao posto Sim, ali, o antigo posto Farrapos, que a gente está buscando também junto à CSG, e parece que nós estamos sendo ouvidos até quanto a isso, pelo menos a última reunião que a gente teve, é que seja feito também uma rotatória,
que seja alongado, sabe? Aham. Tipo o que tem aqui na Tela Sul, Sim, sim. que vá contra a Casa Velha, tipo Sim, contra sim. a Garibaldi, faça o retorno e volta por trás do posto e sai Sim. do posto e nós vamos Normal, embora, né? normal. Aí eles dizem que nós seremos beneficiados então com esse viaduto que terá aí na Santa, né? Sim, no trevo. No trevo da Santa aí. Então, saindo daí, eu vou para todos, então, as travessias que existem em Farroupilha, porque nós não temos nenhum trevo, né? Sim. Nós temos, são travessias Sim. perigosas que Muito, todas não elas. acontece, assim, muitas vezes, algumas coisas, porque deve ter alguma mão divina que deve cortar, né? Porque, somos maus motoristas, né? Hoje em dia todo mundo tem muita pressa, né? Está tudo muita pressa, enfim, a velocidade também é grande, né? E hoje precisaria ter um olhar diferenciado com tudo isso. E pelas reuniões que vocês têm feito, fizeram uma recente, que eu acho que mais de uma, né? Sim, foi feito 3, na verdade. Foi no dia 11 com o Dário, né, com os prefeituráveis, no dia 18 com o Jonas e no dia 25 com o Pedroso. Né? Exato. Essa foi aqui no aqui Imigrante. No Imigrante, aqui na Nese. As outras foram onde? As 3 foram ali. Ah, as 3 foram ali? As 3 foram ali, até para não dizer que a gente estaria benefício. Tu entende, Entendi, né? é difícil. É difícil, né? Em época eleitoral, se fizeram um movimento para cá, é porque tu está fazendo para lá. Se fizeram os outros para cá. E o Anésio tem uma estrutura boa ali de atendimento, de comida, de tudo, né? O espaço dele é bom ali, o Anésio se vira, né? Cozinha, assim, muito bem também. E é um lugar agradável ali também. E fácil no centro também, né? Praticamente então, Imigrante é centro. Então, para ficar dentro ainda disso, dessa questão aí vamos dizer, dos cruzamentos para Farroupilha, nós temos uma proposta enquanto OAB, que a gente vem trazendo já há muito tempo. Inclusive lá, quando teve as audiências públicas na concessão para a CSG, no governo estadual, a gente já propõe isso lá atrás, mas isso não foi levado em consideração. Né? Até eu falava com o Ricardo, que é enfim, o comandante aí da CSG, né? Não sei como é que é a nomenclatura, enfim. Gestor. Gestor, enfim, o diretor-geral, acho que é, Sim. Diretor-geral. Até ele falou assim, numa reunião nossa, que o próprio, eu acho que também não precisaria vir conhecer, mas ainda ele não conhecia, na época que a gente fez, o engenheiro que fez o que tem que ser feito dentro do Farroupilha, não conhecia Farroupilha até então. Tu vê só. Esses dias atrás. Né? Fez tudo pelos mapas do Google? Tudo pelos mapas do Google. Ah, para, aí também é para matar o peão. O senhor entende? Assim, ó, claro, eu acho que daqui a pouco, com todas as tecnologias que nós temos, daqui a pouco não precisava vir mesmo, não sei, mas enfim. Mas vamos dizer, as peculiaridades da região tem conhecimento. Ele não sabe o fluxo e tal, né? Então nós temos uma proposta que seria, nós chamamos de perimetrais. Uma perimetral, então, sul e uma perimetral leste. Ou seja, uma que saísse aqui da Panatlântica, aqui debaixo, aqui, passando o posto do Silvestrinho aí um pouco para frente, e na Lese, saísse daí, cortasse e saísse em Nova Milano, né? Aí perto de Nova Milano, até porque tem uma perimetral que cruza hoje dentro do Monte Verde, né? Aí no Portal dos Coqueiros, entre o Portal dos Coqueiros e Nova Milano, tem um de 30 metros. Então é uma perimetral legal, ótima, e isso vai cortar aí também a cooperativa Vitória, né? E sairia lá atrás, lá no loteamento milanês, por aí, um pouco mais para trás. Mas isso não é com a CSG, né? É o que a gente queria que fizesse, mas não está. Não. Aí não tem pedágio, eles não vão querer, né? Tu entendeu? Mas assim, mas que começasse os estudos lá atrás, e não foi começado. Que começasse nessa administração, não sei se começou, disseram que iam começar, enfim. E uma segunda, então, que seria de Nova Milano também, por trás aí do Viveiros Beto, aí por trás, e saísse lá, por exemplo, atrás do industrial, aí no antigo desvio do pedágio, que fosse por trás aí e ligasse, então, no 122. Que os caminhões pesados fizessem essa, e nós ficássemos um pouco mais com os nossos carros aqui, né? E aquelas pessoas que viessem nos visitar, enfim. Então, tiraria um pouco de dentro. Já para Bento, que é o lado norte da cidade, é um pouco mais complicado, até porque nós temos um problema aí que solução para nós, porque traz dinheiro para cá, que é o turismo da fé. E o lugar que para passar uma perimetral, então, seria Caravaggio, né? E daí nós íamos comprar uma briga muito grande, então a gente nem falou disso, nessa questão aí, né? Que ligaria em Barracão, por exemplo, né? A Forqueta, por exemplo, né? Uma coisa assim, nesse sentido.
mas a coisa, aí o furo é mais embaixo. Né? Então, e quem é que fez esse estudo disso aí? Na verdade, a gente tem muito contato com os pessoal aí ligado, então, técnicos, né? Engenheiros civis, né? A gente tem um grupo que trabalha junto com a gente estudou e sentou e se debruçamos, e esse seria um... Pessoal da FEA? Também. E isso eu acho importante, né? Que se leve a fundo. Ou se vem e diga para nós, olha, vocês estão viajando, isso não existe e tal. Mas tu vai ver que o futuro não tem outra alternativa, né? Isso depende de verbas parlamentares, um monte de coisa, né? Tu já pensou, tipo, Big Fair, Silvestre Frutas, né? Entraria tudo lá por baixo, não passaria? Hoje o que está acontecendo aqui na Armando Antonello é coisa de outro mundo, né? É caminhões dando ré toda hora aí, é caminhões trancados, a patrola lá quase à disposição lá para ficar puxando os caminhões para cima, né? E essa a própria agora ali, botaram 2 sinaleiras ali, né? É um engarrafamento que chega lá na entrada do São José, né? Então, falta um pouco de sincronismo, inclusive, nas sinaleiras, né? Mas isso é uma coisa que não é fácil, né? Não é fácil, não é. Tem que ter técnicos para isso, né? Depois assim, né? A cidade de Farroupilha e qualquer outra cidade do mundo é uma cidade viva, né? Toda hora ela tem demanda, né? A gente sabe que não foi os governos passados, não é o atual, não será o próximo que conseguirá saciar todas as demandas. Mas tem que ter um começo, né? Mas tem que ter um começo. Se não tiver... É uma grande verdade. E dentro dessas prioridades que vocês elencaram, outros bairros, teve algum que foi atendido na plenitude dos 5? Então, lá em 2020, né, quando a gente também fez uma rodada com os prefeiturários da época lá, que era o Catafesta, a Glória, Pedroso e o Feltrin, né? Também a gente apresentou, e também neste aqui a gente apresentou, então, uma carta de intenções e demandas que a gente teria prioridade. De todos os bairros? De todos os bairros, né? Que seria uma coisa da UAB. Daí cada bairro, mais na questão mais local, teria as suas prioridades, né? Não elencando aqueles que nós tínhamos elencado. Nós queríamos a prioridade, então, e a abertura rápida, até para contemplar aí, né, por exemplo, Vila Esperança, Vila Nova, o próprio bairro ali, então, Alvorada, o próprio bairro Monte Pascoal, enfim, que era a abertura uma rapidez maior daquela creche, então, junto a Monte Pascoal. A gente sabe que foi esse ano que foi aberta, né? Até houve uma certa... o prefeito até foi deselegante com o UAB na época, né? Dizendo que a gente estava mentindo, quanto dizendo que estava com uma porcentagem. Daqui a pouco, porque na fala, muitas vezes, né? Assim, a gente... Daqui a pouco na fala a gente falou, não sei quanto foi porcento lá, e disse, não... A UAB está mentindo, o presidente da UAB está mentindo, tu entende? Então são coisas pesadas que muitas vezes a gente não gosta, esses adjetivos a gente não quer, porque a gente tem que tratar de órgão para órgão. Claro. O pessoal fica fora disso tudo, porque, enfim, precisamos andar, né? E então era uma demanda nossa, então foi concluído agora em 2024 e foi entregue à comunidade, e já estão lá com diversas crianças lá. Ah, que bom. E que bom, né? E se daqui a pouco a questão de que o presidente da UAB, enfim, estava mentindo em números, e isso ajudou a agilizar para que isso acontecesse, e as crianças estão lá, valeu, valeu. O importante é o resultado, né? O resultado. Se vai de pênalti ou não interessa, ou né? de drible, né? A volta, então, da UBS, ou Estratégia da Saúde Familiar, enfim, ESF ali, para o bairro industrial, era um pedido nosso, né? Enfim, também foi resolvido, né? Foi resolvido, voltou para lá, e bonito, coisa linda, assim. Ali precisava, né? Ali foi eu acho que foi um erro fechar aqui. Uma gafe ter tirado ali, nós fomos contra na época. Não adianta. O Leonir Kowalski, que era o presidente lá do bairro industrial, foi contra, e a gente esperneou bastante, mas não conseguimos. Não adianta, né? Enfim, tal. O prefeito tem a caneta, né? Tem a caneta na mão, né? Na época foi o Clyde que... O Clyde, foi no governo Clyde. Também a criação de mais um CRAS, né? Nós tínhamos só 2 CRAS, um CRAS aqui no centro e um CRAS lá no industrial. Então foi criado o CRAS aqui do bairro 1º de Maio agora, né? Também? Que vai contemplar, porque imagina só o bairro, o CRAS 2, que é o CRAS aqui do centro, atendia toda essa parte do bairro do Parque, do bairro São
São Roque para cá, ele atendia tudo. Mais da metade da cidade. Muito mais, né? Então, ali já deu desafogou muito e bom. Aqui do lado também, aqui atrás do cemitério, então foi criado também aqui que é um CAPS CAPS infantil, também era uma cobrança nossa. E eu tinha uma conversa muito grande na questão saúde, quando me chegavam as demandas, enfim, com o Carlos Gracelli, que foi do ProSaúde. Uma pessoa que deixou legados e diferenças aí, por a forma de conversar e tal. Um bom técnico, né? Um bom técnico. E no dia que foi lançada a pedra, no dia ele me ligou: Gilson, lembrei de ti, né, por essa criação, até porque eu venho na questão, na defesa da criança e do adolescente também, né, que tivesse isso. E era um pedido que eu tinha com ele, assim, constante. E quando eles fizeram aqui, está em construção, né? Sim. A gente está feliz também, porque está acontecendo algumas coisas que a gente também pediu, sim, né? Sim. A volta do CES, né, do Centro de Especialidade em Saúde, que estava aqui no antigo INSS, ou onde estava o INSS, enfim, e foi levado lá para o bairro Centenário, né? Também foi trazido lá para cá, agora parece que está aqui junto da antiga UPA, aqui atrás do cemitério também, né? Armando Antonello, né? Saúde, Armando Antonello. Então também veio para cá. Então algumas coisas sim, recapeamento asfáltico foi feito em diversas ruas onde a gente pediu também, né? Os corredores de ônibus foi um pedido grande nosso, que todos os corredores de ônibus estivessem pavimentados, enfim. Isso foi resolvido também? Não, no ainda total. Não todos, né? Não no total. Inclusive no Monte Pascoal, acho que não foi, né? Inclusive também não foi. Eu falei com a Neuza, ela... Que eu recebi uma carta com ela também de saída da UAB, saída da presidência da lá. A gente tem isso como triste, né? Triste. Ela teve um estresse também com a administração. É complicado, né? Porque tem uma questão família e aí acaba muitas vezes, sabe... ela saiu da presidência do bairro? Saiu da presidência do bairro, ela encaminhou sim. Também encaminhou, que ela é secretária-geral também da UAB, ela encaminhou também. Que pena, ela é uma advogada bem... Atuante, muito atuante, desde sempre, né? Desde que eu trabalhava no sindicato dos sapateiros. Sim, aqui, né? sim, com o Boésio. Com o Boésio, com o pessoal. Pessoa muito atuante, enfim. Perderemos uma líder, né? Pois A gente sabe que ela continuar como catequista, que ela é catequista lá no bairro, acho que coordenadora de catequese também, mas... É difícil. É que assim, né? O presidente de bairro, ele é muito cobrado e tem o grupo, né? E o grupo ali, todo mundo cobra o presidente de bairro, né? E às vezes a administração, independente dessa ou de outra, eles não estão na linha de fogo, né? Apesar do salário ser bom da gente ser presidente de bairro, né? Zero, né? A gente ganha muito bem, né? Enfim, né? Então é os desgastes que a gente tem e eu até brinco, né? Eu tenho 2 netos, a Maitê e o Gabi. E muitas vezes eles cobram, mas onde é que está o vô? O vô, né? E daí a avó explica, o vô está indo numa reunião, né? Então a gente está indo... Mais uma e tal, né? Enquanto a gente podia estar em casa rolando com os netos. Mas a gente sabe também, né, Glaucia, que a gente não vem no mundo só fazer peso, né? É isso aí. Tu tem que fazer alguma diferença, como tu fez junto ao Mocovi, como tu foi feito. Um trabalho que muitas vezes as pessoas te olham até com desdém, né? Querem te ver pelas costas, muitas vezes, né? E se desagrada alguém... Tudo bem, né? É importante que o trabalho foi feito. Foi desenvolvido. Gilson, 33 minutos sem intervalo. Poxa! Passa rápido, né? Meu Deus do céu. Pra te ver que tu deixa fácil, né? Não. Pessoal, venham aqui ser entrevistado pelo Glaucia, porque ele deixa à vontade. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Mas, Gilson, assim, a casa está à disposição. Nós estamos convidando todos os presidentes de bairro, porque começa uma nova gestão, né? Mesmo sendo uma continuidade da anterior, é uma nova gestão. É o Jonas que é o prefeito e tal, né? Vai mudar alguns secretários, a gente acredita nisso também, né? Em função que agora oficialmente é o MDB, não que antes não fosse, né? Mas isso tudo tem um novo caminho. Então a gente quer falar com todos os presidentes de bairro. A gente tem um programa que é Falando do Bairro, onde muitas pessoas mandam seus vídeos, suas reivindicações e a gente bota nas redes. Hoje nós temos 55 mil seguidores nas redes, né? Poxa. Temos uma audiência muito alta aqui na cidade, porque são 16 anos que a TV atua aqui, né? E também uma programação muito diversificada, com mais de 40 programas, né?
Então, a UAB pode usar a TV com a frequência que precisar, bem como extensiva a todos os presidentes de bairro, né? Que ótimo. Bom? Te deixo com a tua despedida por hoje. Eu acho que é importante, né, então, a gente estar aqui, até porque teve, como tu falaste lá, né, inserção desses presidentes, enfim, como candidato também a vereador. Também, também representantes da UAB, nós tínhamos a menina aqui do São Francisco, né, que estava concorrendo, que é a Alexandra, nós tínhamos o Seu Brasil, que estava concorrendo, que fazia parte da UAB, a própria Neuza. Então a gente tinha bastante pessoas que estavam concorrendo, enfim. A gente agradece porque é um meio, muitas vezes, da gente chegar até a administração. Porque é uma forma também da gente pedir que a administração use mais a UAB e as associações de bairros, né? Porque é uma forma deles receberem de forma gratuita e fácil, pontual aonde está o problema, né? Então, a gente usando os meios de comunicação e a TV Cidade, então, né, sempre se propôs a isso, está se propondo novamente, né, de nós colocar, então, e a gente só tem que agradecer e dizer que, sim, está aí um prefeito eleito com a maioria absoluta, né, uma maioria, assim, grande, né, então a gente deseja sorte ao governo do futuro prefeito, né, que o Jonas seja feliz, ele e o Thiago, e que se ele precisar da UAB e as associações de bairro, a gente está aqui para ajudar, então. Muito obrigado, Glacir, a gente agradece e ficamos à disposição também. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Tudo de bom.